Olá, pessoal, tudo bem? O tema dessa videoaula é padrão microbiológico. Nós vamos então conversar a respeito da nova legislação que estabelece padrões microbiológicos para alimentos aqui no nosso país, que foi divulgada no Diário Oficial da União no final do ano de 2019. Quais são essas duas legislações que vão entrar em vigor dia 23 de dezembro de 2020, se não houver uma prorrogação por parte do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa? Então tá aqui as duas legislações, o cabeçalho, tá? Foi publicado em 26 de dezembro de 2019, tá? Na edição do Diário Oficial da União, número 249, seção 1, página 96. A resolução RDC número 331, de 23 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os padrões microbiológicos de alimentos e suas aplicações. Então, nessa resolução, há uma série de artigos, definições, tá? Que vão, então, ajudar as indústrias, tá? A produzir alimentos seguros dentro de um padrão microbiológico, tá? E também, no mesmo dia, tá? Na mesma edição, porém na página 133, também foi então publicada a Instrução Normativa número 60, também de 23 de dezembro de 2019. E essa Instrução Normativa estabelece as listas de padrões microbiológicos para alimentos. Vocês devem estar se perguntando agora, por que duas legislações? Por que uma RDC e uma INS, visto que a legislação anterior, que vai estar vigente até 22 de dezembro de 2020, a RDC número 12, de 2 de janeiro de 2001, ela não tinha vinculada uma instrução normativa. E aqui parece que eles desmembraram, ou seja, as tabelas com os grupos de alimentos e os grupos de micro-organismos ou micro-organismos indicadores que devem ser analisados para assegurar que não há nenhum problema de contaminação no meu produto alimentício, ele está numa legislação à parte, que é a Instrução Normativa número 60. Por que isso? É para agilizar alterações. Porque qualquer item, qualquer padrão que se deseja alterar, quando este padrão se encontra dentro de uma legislação na forma de instrução normativa, é menos burocrático, tá? Do que tu alterar ou até mesmo revogar uma resolução RDC. Porque nós já vimos isso quando a gente falou da introdução à legislação de alimentos. Porque as resoluções RDC, elas englobam, então, trâmites, tais como convocações de uma comissão. Tem que haver uma consulta pública e tu tem que ter tempo para que ocorra essa consulta, ter tempo para que as pessoas possam participar, tá? E dar a sua opinião. Então, é algo mais rápido. Além disso, se tem uma menor burocracia para atualizar uma instrução normativa, tá? Eu consigo, então, sempre estar dentro do que outros países, né, outras instituições mundiais de padronização no âmbito da microbiologia, para que eu possa, então, que no nosso país, então, a gente tenha uma legislação cada vez mais atual, atualizada, tá certo? Você tem uma ideia da RDC número 12 para agora a RDC número 331, vinculada também à Instrução Normativa número 60, se passaram 18 anos. Então, a nossa legislação que estabelece padrões microbiológicos, ela está muito defasada, muito desatualizada. Então, por isso
que se decidiu então desmembrar e estabelecer as listas dentro de uma instrução normativa, tá? Então essa ideia é agilizar sempre a atualização dos nossos padrões microbiológicos para alimentos, tá? Além disso, também há a ideia futura de vincular outras instruções normativas também na resolução RDC número 331. Então ela fica uma lei que não precisa ficar todo momento atualizando, tá? Até para ficar igual aos parâmetros internacionais. Uma outra alteração muito comentada também da RDC número 12 para essa RDC número 331 e instrução normativa número 60 é que não há mais a referência de uma amostra indicativa. Se vocês pesquisarem agora a RDC número 12 de 2001, vocês vão ver que na lista de padrões há nas tabelas, né, um número vinculado a uma amostra indicativa e tem uma outra relação, tá? Número vinculado a, né, referenciado a uma amostra representativa. E aí isso gerava muita dúvida. A indústria, o que ela tem que seguir? A amostra indicativa ou a amostra representativa? Então, vamos elucidar isso. A amostra indicativa, ela nunca esteve presente na legislação brasileira para ser seguida por uma agroindústria de alimentos. Ela era, então, uma referência para a própria Anvisa, para a fiscalização da Anvisa. Sempre a agroindústria teve que seguir a amostra representativa. Agora, para não ter mais dúvidas, ou que uma agroindústria realize uma amostragem, um plano de amostragem ineficiente, inadequado, então nós temos apenas agora as amostras então representativas, mas ao invés de ser algo igual para todos os grupos de alimentos, se baseou então em estudos, análises estatísticas, tá? Anteriores para então definir para cada grupo de alimentos e também para cada grupo de micro-organismo ou micro-organismo indicador, tá? Vocês vão ver que vai ter variações, principalmente de acordo com os diversos grupos de alimentos. Tudo bem? E mais, pesquisa. Então, quem vai atuar no âmbito da pesquisa? Deve seguir, então, o número de amostras indicado, então, na tabela de amostra representativa? Não é obrigatório. Na pesquisa, o próprio pesquisador ou sua equipe de pesquisa estabelece o seu próprio plano de amostragem. Então, não tem essa obrigatoriedade em utilizar os números. Então, eu posso, por exemplo, utilizar a triplicata, né, que é o mínimo que recomenda quando se deseja posteriormente fazer uma análise estatística. Agora, se o grupo deseja, o grupo de pesquisa deseja seguir o que preconiza a instrução normativa, não tem problema, mas muitas vezes isso vai sair mais oneroso, porque é um maior número de amostras aleatórias de um lote. Tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver então como é que funciona então essa amostra representativa. Então vamos começar falando então alguns itens, tá? Estabelecidos na RDC número 331, tá? Que é a resolução, como eu já comentei, que estabelece os padrões microbiológicos de alimentos e sua aplicação, artigo 1. O artigo 2 está dizendo que essa resolução se aplica a toda a cadeia produtiva de alimentos. E no artigo 3 está dizendo, então, que os padrões microbiológicos aplicam-se aos alimentos prontos para oferta ao consumidor. E que definição é essa? O que é um alimento pronto para oferta ao consumidor? A definição vem no artigo 4º, que diz que é o alimento na forma como será disponibilizado ao consumidor, destinado à venda direta ou qualquer outra forma de distribuição, gratuita ou não. É interessante que na instrução normativa número 60 também traz
esta mesma definição no artigo 2º. E, além disso, traz mais duas definições muito importantes que vai nos auxiliar na hora de verificar qual padrão microbiológico eu devo seguir no produto que eu estou, então, produzindo. Que é este conceito, alimento comercialmente estéril, que é um alimento com atividade de água acima de 0,85, exceto bebidas alcoólicas, não adicionado de conservadores, exceto carnes curadas e enlatadas, submetido à esterilidade comercial e acondicionado em embalagem hermética estável à temperatura ambiente. Neste conceito de alimento comercialmente estéril, há outras definições também presentes, como por exemplo aqui abaixo, alimento estável à temperatura ambiente. Alimento que, devido à sua natureza, mantém a segurança e características originais, mesmo quando armazenado em temperatura ambiente, desde que a integridade da embalagem seja mantida. Continuando, temos outros conceitos também na Instrução Normativa número 60. Vamos lá. Alimento preparado pronto para o consumo, que é o alimento manipulado e preparado em serviços de alimentação, exposto à venda, embalado ou não. Alimento pronto para o consumo. Alimento proveniente da indústria de alimentos que não requer adição de outros ingredientes e para o qual não há indicação, previamente ao consumo, da necessidade de tratamento térmico efetivo ou outro processo de eliminação ou de redução de micro-organismos de preocupação à saúde humana a níveis seguros. Ou seja, eu não preciso fazer algum tratamento. Eu vou abrir a embalagem e consumir este alimento, tá bom? Este produto alimentício. Alimento semi-elaborado, que é o alimento proveniente da indústria de alimentos que não requer adição de outros ingredientes e para o qual há indicação, previamente ao consumo, da necessidade de tratamento térmico efetivo ou outro processo de eliminação ou de redução de micro-organismos de preocupação à saúde humana a níveis seguros. Então, por exemplo, eu estou adquirindo salsichão. O salsichão, ele vem cru, ele é um alimento semi-elaborado. Eu tenho que, então, realizar a cocção, eu tenho que fazer, então, aplicar um tratamento térmico, que é a cocção, para poder consumir. E durante essa cocção, eu estou garantindo a eliminação ou redução de micro-organismos que podem, sim, vir a ser preocupação à saúde humana. E outros dois conceitos bem interessantes é o de embalagem hermética e o de esterilidade comercial, que se fala tanto e muitas vezes isso gera muita dúvida, principalmente em relação à esterilidade comercial. Vamos lá, embalagem hermética é aquela embalagem fechada com a finalidade de conferir integridade ao alimento, protegendo-o quanto à entrada de micro-organismos. E esterilidade comercial é a condição atingida por aplicação de calor suficiente, isolado ou em combinação com outros tratamentos apropriados ou tecnologia equivalente para tornar o alimento isento de micro-organismos capazes de se reproduzir em condição ambiente de armazenamento e distribuição do produto. Tá? Porque é aquela velha história, né, pessoal? Não há uma esterilização 100% na indústria de alimentos. Sempre, né, a gente sabe, quando a gente fala em tratamento térmico severo, esterilização, autoclave, a gente sempre diz, né, que o conceito microbiológico é que eu estou, então, eliminando 99,9% dos micro-organismos presentes na forma vegetativa, incluindo também seus esporos, tá? Mas não é 100%, é 99,9%, tá bom?
E depois a gente tem outros dois conceitos na Instrução Normativa número 60, que fala então, que trata do tratamento térmico efetivo e o tratamento de ultra alta temperatura, né? Que a gente costuma sempre falar o UHT, tá? O tratamento térmico efetivo, ele é realizado então previamente ao consumo dos alimentos, até que seu ponto frio, ou seja, o ponto mais interno do produto alimentício, atinge a temperatura de 75 graus Celsius, ou combinação tempo-temperatura equivalente, comprovadamente eficaz na redução de formas vegetativas de micro-organismos. Cuide bem, vegetativas, de preocupação à saúde humana a níveis seguros. Nada mais é que o conceito de pasteurização. Binômio, tempo, temperatura, que vai depender muito do alimento, do grupo de micro-organismos que podem sim crescer, que patógenos podem estar presentes. Qual é o patógeno de referência para esse tipo de produto? Então, vai variar. Exemplo clássico, pasteurização rápida do leite. 72 graus Celsius por 15 segundos. E a revolução dos processos de pasteurização, o UHT, o ultra alta temperatura, que ele é utilizado para esterilização comercial de alimentos por meio de aquecimento a temperaturas elevadas e imediatamente resfriadas. Então, qual é a temperatura de um HT? 135 graus Celsius, mais ou menos, né? De 2 a 5 segundos, dependendo do produto. E eu consigo uma esterilidade comercial, eu consigo manter meu produto, desde que ele esteja fechado hermeticamente por um prazo maior, quando comparado com um produto apenas pasteurizado, aquela pasteurização tradicional, tá bom? E para finalizar essa parte aqui, antes de começar a falar de planos de amostragem, o artigo 3º da Instrução Normativa diz que os alimentos, com exceção dos alimentos comercialmente estéreis, devem atender os padrões estabelecidos no anexo 1, tá? Só para antecipar um pouquinho, a Instrução Normativa número 60, ela então possui 3 anexos. O primeiro, que é a lista de padrões microbiológicos para cada grupo de alimentos. O segundo, que ele trata especificamente do micro-organismo Listeria monocytogenes. E o terceiro, que trata justamente dos padrões estabelecidos para alimentos comercialmente estéreis. E antes mesmo de a gente falar um pouco de plano de amostragem, tem os conceitos também na RDC, tá? Agora, voltando para a resolução, o que é um lote? Tá? Lote é o conjunto de produtos de um mesmo tipo, processados pelo mesmo fabricante ou fracionador, em um espaço de tempo determinado, sob condições essencialmente iguais. Então, bem importante que eu quis ressaltar, condições iguais de processamento. Tá? Então, quando a gente fala em plano de amostragem, a gente está então falando de unidades amostrais de um mesmo lote, que possui condições iguais. Se eu utilizar unidades amostrais de lotes diferentes, eu não tenho como garantir que todas as condições de processamento estavam iguais, tá bom? Também tem aqui um outro conceito de número mais provável, NMP, tá? Que seria então a unidade de medida usada para estimar o número de micro-organismos em uma amostra quando se utiliza a técnica de tubos múltiplos e tabelas de probabilidade, tá? Normalmente a gente utiliza essa técnica de tubos múltiplos, tá? Para a determinação de coliformes, né, totais, termotolerantes, tá? Então, ele dá uma estimativa, uma probabilidade da população presente na minha amostra. Então, a gente sempre utiliza como unidade de medida NMP.
E o padrão microbiológico, já que a instrução normativa lista os padrões microbiológicos, seria então, esse padrão define a aceitabilidade de um alimento ou de um lote de alimento baseado na ausência, presença ou número de micro-organismos ou na concentração das suas toxinas ou metabólitos por unidade de massa, volume, área ou lote. Normalmente, quando a gente fala em padrão microbiológico, quando se usa técnicas de plaqueamento, a gente costuma então expressar os resultados em unidades formadoras de colônias por grama, quando a amostra estiver no estado sólido, ou por ml, quando a amostra se encontra no estado líquido. Então, UFC por grama ou UFC por ml. Outra coisa bem interessante é que a resolução RDC 331, combinada com a instrução normativa número 60, ela traz também limites para algumas toxinas e alguns metabólitos que nós não encontrávamos na RDC número 12, a nossa antiga legislação, como por exemplo a determinação de estaminas em pescado, tá bom? E agora sim nós vamos falar um pouquinho de plano de amostragem, tá? Que teve uma mudança muito significativa, como eu já comentei no início dessa videoaula, tá? Não tem mais, então, amostras indicativas, tá? Apenas amostras representativas, em que a indústria de alimentos, ela tem que seguir de acordo com o grupo de alimento que está inserido o produto alimentício elaborado, tá? E além disso, lembrando que quando se trata de pesquisa, principalmente na área acadêmica, o pesquisador estabelece o seu próprio plano de amostragem, tá? Ele pode, de repente, seguir outros autores e não obrigatoriamente a legislação vigente, tá? Então, plano de amostragem nada mais é que o componente do padrão microbiológico que define o número de unidades amostrais a serem coletadas aleatoriamente de um mesmo lote e analisadas individualmente, que seria então os valores na coluna que está detectada como N, tá? O tamanho da unidade analítica e a indicação do número de unidades amostrais toleradas com qualidade intermediária, que seriam então os valores de C. Então, só para a gente fixar, tá, esses códigos, N, então, nada mais é que o número de unidades amostrais a serem coletadas aleatoriamente de um mesmo lote e analisadas individualmente. Então, se o N é igual a 5, então eu tenho que, daquela amostra, daquele produto, retirar 5 unidades amostrais de forma aleatória, sempre do mesmo lote, porque nós já conversamos, condições iguais de processamento, tá? E vai ter um outro indexador que seria o C minúsculo, que é o número de unidades amostrais. Então, vamos seguir no mesmo exemplo. Então, daquelas 5 unidades amostrais, quantas podem ser toleradas e ser, então, referenciadas como qualidade intermediária. E aí aparece, nessa RDC, 2 categorias de plano de amostragem, que seria de 2 classes e de 3 classes. O de 2 classes é o tipo de plano que classifica a amostra em apenas 2 categorias. Ou a minha amostra, o meu alimento, tem qualidade aceitável, ou ele tem qualidade inaceitável, considerando se o resultado está abaixo ou acima do limite estabelecido no limite M minúsculo. Então, se a contagem do micro-organismo estiver menor o que está estabelecido em M minúsculo, o meu produto possui qualidade microbiológica aceitável. Está acima, qualidade inaceitável. E aí não devemos levar em consideração um indexador
de qualidade intermediária, o C. Agora, quando é um plano de amostragem de 3 classes, eu tenho então 3 classes de categoria: aceitável, intermediária ou inaceitável. O que significa isso? Daquelas minhas 5 amostras do nosso exemplo hipotético, 2 podem obter então uma contagem de microorganismo entre o que está estabelecido em M minúsculo e o que está estabelecido em M maiúsculo. Então, de 5 amostras, 2 podem ter qualidade intermediária. Tá? O meu produto pode sim ser comercializado. Tá? A unidade amostral é uma porção ou unidades coletadas, tá? Contendo sempre, muito importante, a quantidade necessária para a realização dos ensaios. Normalmente, tá? É 25 gramas, tá? Em todos os protocolos oficiais de análise microbiológica. Então, 25 gramas ou 25 ml, tá? Para se fazer depois as diluições e os ensaios, tá? Sabe-se que muitas vezes, dependendo do tipo do produto, nem chega a 25 gramas, tá? Então, o que se faz? Usa toda a amostra que chegou, tá? Então, há casos, também estavam comentando num curso, que se tem ali uma amostra de carne e veio só 15 gramas. Aí, o que eu faço? Utilizo as 15 gramas. É o ideal? Claro que não. Pode dar erro no final da minha análise? Com certeza, tá? A unidade amostral, então, vamos supor, uma embalagem contendo 100 gramas do meu produto. Mas a unidade analítica é aquela que eu utilizo no meu ensaio. Então, seria os 25 gramas, tá? E aqui, como nós comentamos, né? Já comentei para vocês o que é unidade formadora de colônia, o UFC, tá? Aparece nessa parte na RDC número 331, tá bom? E aqui, pessoal, então, eu trouxe um exemplo para vocês dentro do grupo de alimentos número 9, leite derivados, tá? Do anexo 1 da instrução normativa. Então, tem os valores de N, número de amostras, C, o número de amostras toleradas e os valores de IM minúsculo e IM maiúsculo, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui abaixo também, novamente, o conceito, falando então o que é N, o que é C, tá? Então, vamos ver aqui. Leite pasteurizado. Qual é o micro-organismo, toxina ou metabólito que eu tenho, então, que analisar para verificar se o meu produto ele possui qualidade ou não, qualidade microbiológica? No caso do leite pasteurizado, é apenas micro-organismos do grupo Enterobacteriaceae por ml, tá? Por que somente Enterobacteriaceae? Porque se baseado, então, em estudos, estatística, o que está estabelecido em padrões internacionais, tá? Também nessa legislação atual, se levou muito em consideração a questão financeira, tá? Porque muitos reagentes, eles não são fabricados no Brasil, eles são importados, então com a alta do dólar é muito mais oneroso para a indústria realizar alguns tipos de protocolos, tá? E também tem alguns micro-organismos, por exemplo, como não necessariamente no leite, mas estou falando bem geral, como o Campylobacter, por exemplo, que é difícil de detecção, tá? Então, você pode verificar que não tem o micro-organismo Campylobacter nessa instrução normativa, nessa lista de padrões, justamente pela difícil, né, as difíceis condições de encontrar, tá? De detecção, tá bom? Então, nós temos aqui, então eu tenho que retirar, coletar de forma aleatória 5 unidades amostrais. E destas 5, nenhuma pode ser tolerada. Então, eu tenho que ter, no máximo, 10 unidades formadoras de colônia de Enterobacteriaceae por ml, tá bom? Então, eu tenho aqui um plano de 2 classes. Vamos ver agora um plano de amostragem de 3 classes,
Temos aqui no queijos, produto queijos, então, tá? Quais são os micro-organismos que eu tenho que analisar, tá? Para conferir, tá? Para ver se tem padrão microbiológico em queijos. Então, vamos lá. Enteroxinas estafilococócicas, pessoal. Não é o micro-organismo estafilococcus. Aí é uma toxina, nanogramas por grama. Também eu tenho que analisar salmonela, Staphylococcus coagulase positiva, Escherichia coli, somente para queijos ralados ou queijos em pó. Eu tenho um segundo parâmetro de Escherichia coli por grama para queijos com umidade abaixo de 46%. E eu tenho um terceiro parâmetro, também de Escherichia coli, para queijos com umidade igual ou acima de 46%. E por último, grupo de micro-organismos bolores e leveduras, somente para queijos ralado ou queijo em pó. Então vamos lá, pessoal. Salmonela. A salmonela, pessoal, unidade amostral, aqui todas são 5, tá? É o mesmo produto, é queijo. E não tem um número de amostras dentro dessas 5 unidades a serem coletadas de forma aleatória que possa ser tolerada. Salmonela, eu tenho que ter 100% das minhas amostras, das minhas unidades amostrais com ausência. Salmonela, ela é um micro-organismo, tá, que causa uma importante infecção. Então, ele é um patógeno muito severo, que causa salmonelose. Então, eu não posso nem sonhar que o meu produto possa ter cepas, né, unidades formadoras de colônia de salmonela. Tem que ser ausente. Vamos ver aqui, pessoal. Escherichia coli para queijos com umidade abaixo. Então, de 5 unidades amostrais, 2 podem, então, ter Escherichia coli entre 10, tá, unidades formadoras de colônia por grama, a 10 na 2, tá, pessoal? Não é 102, é 10 na 2. Então, entre 10 a 100 unidades formadoras de colônia. Já para queijos com umidade igual ou acima de 46%, das 5 amostras, né, de 5 unidades amostrais, apenas uma pode ter entre 100 e 1000. Então, se eu tenho uma entre 100 e 1000, 4 delas vão ter, então, qualidade aceitável e uma pode ter qualidade intermediária. Se eu tiver, tá, eu tô fazendo a minha análise de controle de qualidade, dessas 5 unidades amostrais, por exemplo, 2 de queijo com contagem para Escherichia coli acima de 1000 unidades formadoras de colônia por grama, sim, não tem qualidade. Então, no meu laudo vai aparecer qualidade inaceitável. Entendendo? É tranquilo, né, pessoal? Não tem muito do que se confundir, tá? Depois que a gente começa a estudar, a pesquisar, fica mais fácil o entendimento, tá bom? Também na resolução RDC número 331, diz que na seção 3 dos planos de amostragem, coleta, acondicionamento e transporte de amostras e também dos métodos analíticos, o artigo 9º diz que os planos de amostragem adotados pelos setores envolvidos na cadeia produtiva de alimentos devem atender ao estabelecido nos padrões microbiológicos, conforme determinado na Instrução Normativa número 60. O inciso 1 diz que a autoridade sanitária competente pode realizar amostragem representativa ou indicativa, conforme a finalidade coleta. Então, seria quem é essa autoridade sanitária? A vigilância sanitária. E o inciso 2 diz que os setores envolvidos na cadeia produtiva de alimentos podem utilizar planos de amostragem alternativos, caso esses forneçam proteção equivalente, comprovada por meio de histórico de produção e implementação de sistema de qualidade e segurança de alimentos documentado e validado. Pessoal, esse inciso 2º, ele tem uma relação com aquelas agroindústrias de alimentos que têm plano APPCC já validados. Então,
Se o meu plano APPCC já é validado, ele está então sendo implementado, aplicado de forma correta, eu não tenho a obrigatoriedade, por exemplo, de fazer algumas análises que está na lista de padrões microbiológicos, porque eu estou garantindo, tá? Então, através de valores, de planilhas, né? Que se vai então anotando a cada processo, a cada turno de trabalho, a cada lote desenvolvido, fabricado. Então eu estou assegurando, tá? Quando tiver uma auditoria ou quando tiver uma fiscalização da Anvisa ou da Vigilância Sanitária local, do estado também, da Secretaria Estadual, eu estou então afirmando que não há possibilidade de ter determinado micro-organismo, porque eu tenho medidas efetivas dentro do meu plano APPCC. Claro que no meu plano de APPCC eu vou ter medidas, né, de plano de monitoramento, né? Então eu vou ter de vez em quando para se fazer então uma amostragem, tá? Para se verificar, para ter certeza que um determinado patógeno não está presente, mas pelo menos eu não tenho aquela obrigatoriedade de fazer essas análises que tem um custo também para minha empresa em cada lote, tá? Então, isso aí é bem importante, tem a ver com esse inciso segundo, tá? Desde que eu tenha um histórico de produção, um sistema de qualidade que esteja documentado e que assegure, então, que não há a presença do patógeno, tá? Claro que chega um problema de processamento e se tenha que refazer o plano ou refazer alguma parte do meu plano PPCC, aí sim, aí eu vou ter que ter um período realizando essas análises a cada lote, mas depois que se verifica que não há nenhuma recorrência, não se observa mais a presença do patógeno, a indústria pode então ficar facultada de fazer. Ela não é obrigada a fazer, desde que ela apresente então esses documentos, né, que assegurem. Correto? Aqui, pessoal, seria então o padrão microbiológico quando a gente fala de alimentos comercialmente estéreis, tá? Ele tem 5 categorias específicas, tá? Alimentos de baixa acidez, ou seja, aqueles que têm o pH maior que 4,5. Aqueles alimentos ácidos ou acidificados com pH menor que 4,5. Então, que seria então um acidificado, uma conserva, onde eu coloco então vinagre, por exemplo, para justamente provocar, né, o abaixamento do pH, leite UHT e produtos à base de leite UHT, embalagens herméticas, aí entra o creme de leite, leite condensado, né, também entra aí, né, que são à base de leite, fórmulas infantis e fórmulas padrão para nutrição integral, tá? Então, essas 5 categorias, elas são então classificadas como alimentos comercialmente estéreis, tá? Então, o critério de aceitação, tá, da qualidade microbiológica diz que então o alimento não deve apresentar sinais de alterações que indiquem a presença de micro-organismos capazes de proliferar em condições normais de armazenamento e distribuição. Quando houver alteração, o resultado deve ser interpretado como insatisfatório com qualidade inaceitável. E isso para 5 categorias. Então, está se verificando, por exemplo, visualmente uma turvação, que está indicando a proliferação de qualquer micro-organismo. Então, este lote, ele é classificado como qualidade insatisfatória, né? Qualidade inaceitável, tá bom? E, pessoal, em adição aos padrões microbiológicos presentes no anexo 1, tem uma olhadinha, pessoal. Vocês podem realizar o download dessa instrução normativa. É interessante nós verificarmos, vocês que estão, né, desenvolvendo um novo produto, que vão desenvolver um novo produto, tá? Vão atuar numa indústria que está desenvolvendo, né, um novo produto. E vocês têm que verificar, então, vocês estão chefe de controle de qualidade, tá? Então, é interessante vocês já terem um certo conhecimento dessa legislação, tá? Então, em adição aos padrões presentes no anexo 1,
tá? Os alimentos prontos para o consumo devem ter padrões microbiológicos específicos para a Listeria monocytogenes, tá? Que é, então, uma tabela presente no anexo 2 dessa mesma instrução normativa. E aí, nesse artigo 4 diz, tá, no parágrafo único, que excetuam-se da necessidade de pesquisa regular, ou seja, em cada lote produzido, em relação ao micro-organismo Listeria monocytogene, os alimentos que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações que eu vou então ler aqui para vocês. Alimentos com vida útil menor que 5 dias. Alimentos com pH menor ou igual a 4,4. Alimentos com quantidade de água menor ou igual a 0,92. Alimentos com combinação de pH menor ou igual a 5 e atividade de água menor ou igual a 0,94. Alimentos que tenham recebido tratamento térmico efetivo ou outro processo equivalente para a eliminação do Listeria monocytogenes e cuja recontaminação após este tratamento não seja possível, tais como produtos tratados termicamente em sua embalagem final. Frutas e hortaliças frescas, inteiras e não processadas, excluindo sementes germinadas. Pães, biscoitos e produtos similares. Águas envasadas, águas carbonatadas, refrigerantes, cervejas, cidras, vinhos e produtos similares. Açúcares e produtos para adoçar. Mel, chocolate e produtos de cacau. Balas, bombons e gomas de mascar. Ou, por último, moluscos bivalves vivos. Então, tá aqui o padrão, pessoal, microbiológico no anexo 2. Diz, então, que para alimentos prontos para o consumo, tá? O micro-organismo Listeria monocytogenes, 25 gramas ou 25 ml, então, de 5 unidades amostrais, nenhuma pode possuir qualidade intermediária. Ou é a qualidade aceitável ou inaceitável. Plano de amostragem de 2 classes. E o limite máximo é de 100 unidades formadoras de colônia por grama. E para alimentos prontos para o consumo, destinado a lactentes ou para fins especiais, a unidade amostral ela aumenta para 10 unidades amostrais e todas devem ter ausência de Listeria monocytogenes, tá bom, pessoal? Isso está, então, presente no anexo 2 da instrução normativa número 60. E para finalizar, pessoal, o artigo 5º da instrução normativa diz que para fins de enquadramento de produto não caracterizado explicitamente nas categorias gerais específicas do anexo 1, devo, então, considerar a similaridade da natureza do alimento e do processo de fabricação, principalmente quando eu estou desenvolvendo um novo produto. Então, eu tenho que usar, então, a similaridade. No artigo 6º, diz que os alimentos comercialmente estéreis, incluindo leite, derivados do HT, fórmulas infantis líquidas comercialmente estéreis e fórmulas enterais líquidas comercialmente estéreis, deve, então, cumprir os padrões estabelecidos no anexo 3, tá? Então, o leite OHT, pessoal, que ele é um leite pasteurizado, ele não vai, então, no grupo 9, que é o exemplo que eu trouxe para a gente ver, então, o que são limites, né? M minúsculo, M maiúsculo, o que é o valor N e o valor C, tá? Presente, então, nos diversos grupos. Entra, então, como comercialmente estéril. E, por fim, né? Como qualquer legislação, sempre ela vai dar um prazo para que as indústrias possam se adequar aos novos parâmetros. Então, o último artigo diz que a instrução normativa vai entrar em vigor no prazo de 12 meses, a partir da data de sua publicação. Então, no caso, se não houver prorrogação, em 23 de dezembro de 2020. Enfim, pessoal, eu espero que essa videoaula colabore, tá, nos estudos e pesquisas de vocês, que vocês tenham agora um melhor entendimento, principalmente em relação à interpretação do que está em vigor nessas duas legislações, tá?
Que vocês consigam, então, diferenciar os diferentes grupos que se enquadram os produtos alimentícios, tá? Que vocês consigam também estabelecer se o produto desenvolvido ou elaborado numa determinada agroindústria está enquadrado ou não dentro, então, da definição de alimentos comercialmente estéreis, tá? Quando que eu tenho, então, que realizar a análise de Listeria monocytogenes, tá? E quando que eu tenho que realizar todas as análises, tá? Que está, todos os padrões estabelecidos, principalmente na instrução normativa número 60, ou quando eu posso, então, tá? Deixar de realizar uma determinada análise em função dos planos de qualidade, tá? Validados na empresa. Muito obrigada pela atenção e até breve.